Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O aeroporto Charles de Gaulle despertava lentamente, como um gigante adormecido recuperando a consciência. O chão vibrava ao ritmo das rodas das malas, as portas automáticas suspiravam a cada passagem e os alto-falantes emitiam seus anúncios mecânicos. O voo AF072 para Nova York está embarcando no portão K21. Uma voz monótona e sem emoção, abafada pelo murmúrio incessante dos viajantes. As luzes pálidas, ainda fracas do amanhecer, lançavam sombras azuladas nas paredes de vidro. Os letreiros de neon tremulavam levemente, como se hesitassem em acender completamente. Rostos cansados, desgastados pelo cansaço ou pela vida, passavam sem se olhar, com os olhos fixos nos outdoors ou nos celulares. O ar, saturado de uma mistura de perfume barato, café queimado e vestígios invisíveis de querosene, deixava um gosto amargo na garganta. No centro dessa atividade, um homem se destacava. Moreno, alto, elegante, de porte altivo e olhar sereno, caminhava com a calma de quem não tem nada a provar. Seu andar era fluido, seguro, quase coreografado. Vestia um terno azul meia-noite sob medida, que se ajustava perfeitamente à sua figura atlética. No braço, uma mala de couro integral, desgastada pelo tempo, revelava um certo gosto pela qualidade discreta. O nome desse homem era Café Mensa. Aos 42 anos, Kofi era muito mais do que um passageiro. Era o fundador e CEO da Água Purificadora, uma empresa de aviação privada que, em menos de 15 anos, redefiniu os códigos das viagens aéreas de luxo entre a Europa e a África. Visionário, respeitado, discreto. Construiu um império sem alarde, preferindo a eficiência à ostentação. Mas naquela manhã, ele não era um magnata. Era simplesmente um homem, um chefe curioso, que viera pessoalmente inspecionar um jato novo estacionado em um hangar particular. Sem comitiva. Sem guarda-costas. Sem gravata dourada ou óculos de sol caros. Apenas ele, sua calma natural e aquela profunda necessidade de se manter conectado à realidade. Ele se aproximou do posto de controle de segurança, seus passos rítmicos ecoando fracamente nos ladrilhos polidos. À sua frente, a fila se movia lentamente, pontuada pelo som de bips e pelas vozes cansadas dos agentes. Foi lá que ele o viu. Frank Delcourt, um policial da PAF, Polícia de Fronteira, estava ereto, com os braços cruzados sobre o colete à prova de balas. Ele tinha cerca de 40 anos, ombros largos, feições marcantes e um olhar penetrante, mas pouco inspirador. Ex-militar convertido, ele guardava do passado uma postura rígida e uma desconfiança instintiva de qualquer coisa que não se encaixasse em seus padrões mentais. Durante os 12 anos em que trabalhou ali, Frank observou o mundo passar diante de seus olhos. E a partir disso extraiu suas próprias regras, muitas vezes tácitas, às vezes violentas. Sob o uniforme bem passado escondia um medo crônico de mudanças. Odiava rostos que não entendia. Aprenderá a julgar pelo olhar. Os pobres, os perdidos, os encrenqueiros, os impostores. E naquela manhã, seu olhar pousou em Kofi. Bem vestido demais, seguro de si demais. Um homem negro sozinho que exalava uma presença estranha. Frank sentiu seus instintos despertarem, ou pelo menos o que ele acreditava serem instintos. Eu sou. Ele disse secamente. Ei, cara de terno. Sim, você. Vem cá. Kofi parou de repente. Não era a primeira vez que alguém falava com ele daquele jeito. E, no entanto, mais uma vez, a mordida estava lá. Sim, oficial. A entonação já era um veredito. E mostre-me seus documentos. E esvazie sua mala. Kofi estendeu calmamente seu passaporte, um documento vermelho vinho com o selo da República Francesa. Ele conhecia bem esse jogo. Já o jogará em hotéis, em fronteiras e, às vezes, até em restaurantes de luxo. Há algum problema com meu passaporte? Ele perguntou calmamente. Frank ergueu uma sobrancelha. Fingiu examinar o documento, mas seus olhos não estavam lendo. Procuravam uma brecha, uma desculpa. E um nome desses com passaporte francês? Que suspeito. O que você faz da vida? Kofi olhou para ele, com um lampejo de irritação nos olhos, imediatamente substituído por uma neutralidade controlada. Eu sou um empreendedor. Frank zombou, com um sorriso amargo nos lábios. E eu sou o presidente. Você tem algum documento de identificação de funcionário? Alguma prova? Alguma coisa? Sem dizer uma palavra, Kofi abriu a mala. Dentro, cuidadosamente arrumados, estavam um tablet, alguns arquivos técnicos e uma pasta preta com o logotipo carimbado. Água afiada, dourado em couro. O distintivo brilhava suavemente sob as luzes frias. Frank franziu a testa e então pegou o fichário.
Mensaer? Não é a companhia daquele africano rico? Para onde você voa com isso? Havia um toque de descrença misturado com desprezo em sua voz. Não havia espaço para dúvidas. Aos olhos de Frank, um homem negro não podia possuir algo tão prestigioso. Ele só poderia ser o motorista, o mensageiro ou ladrão. E, no entanto, a poucos metros de distância, uma jovem loira filmou tudo com o celular. Ela ainda não sabia que o vídeo viralizaria. Ela simplesmente sabia que o que acabará de ver não estava certo. O pequeno grupo de passageiros que havia parado atrás de Kofi observava a cena com uma intensidade impressionante. Uma mulher, provavelmente na casa dos 30 anos, discretamente pegou o celular e, sob o pretexto de filmar alguma paisagem, registrava cada momento. Seu polegar parava brevemente na tela de vez em quando, ajustando o enquadramento para capturar os detalhes da humilhação em curso. Os outros, constrangidos, se entreolhavam sem ousar intervir, cada um tomado pelo desconforto da situação. Uma criança de olhos arregalados puxava a manga da mãe, uma mulher de 40 e poucos anos, com um olhar gentil, mas marcada pelo cansaço do dia a dia. Ela tinha o cabelo preso em um coque impecável e usava um casaco cinza desbotado, como aqueles usados por mulheres que não têm tempo para se preocupar com moda, mas sempre sabem como se comportar. A criança, com um olhar preocupado, continuava a puxar a manga da mãe, sua voz inocente quebrando o clima tenso. Por que ele está sendo mal com o cavalheiro? Ele perguntou, a inocência de sua pergunta ecoando como um trovão na sala de espera. A mãe olhou para baixo, incapaz de responder imediatamente, seu olhar se deslocando do filho para o policial Frank. Ela sabia que a verdade, embora simples, era difícil de explicar. Ela estava sofrendo por dentro com a situação, o mal-estar se espalhando em seu estômago como uma névoa gelada. Como eu poderia dizer a ele que às vezes, mesmo quando você é legal, mesmo quando você faz tudo o que pode para se encaixar, algumas pessoas nunca aceitarão seu lugar no mundo? Naquele momento, outro agente chegou quase correndo. Ele usava o uniforme impecável da segurança do aeroporto, mas não exalava a rigidez de Frank. Karim Bendaoud, um jovem de cerca de 30 anos. De origem norte-africana, acabará de ser avisado por rádio. Era respeitado por sua calma, sua capacidade de administrar crises com inteligência e uma forma de gentileza natural que contrastava com a dureza frequentemente imposta pelo uniforme. Senhor Mensah, exclamou Karim, aproximando-se ansiosamente. Desculpe. Ninguém me avisou que você viria. O tom de sua voz era claramente permeado de confusão e respeito. Ele já havia visto figuras públicas em seu trabalho, mas nunca imaginou que alguém daquela envergadura seria tratado daquela forma. O olhar de Frank, até então marcado por uma certeza dogmática, congelou. Uma onda de perplexidade invadiu seu rosto. Espere. Senhor Mensah. Frank repetiu, com a voz ligeiramente trêmula, como se uma parte de si tivesse acabado de se romper. Ele não estava preparado para aquilo. Você quer dizer que é ele? Karim assentiu com uma expressão arrependida, mas também com um toque de indignação pelo que acabará de descobrir. Sim, Sr. Kofi Mensah. O dono da Mensaer. Ele fez uma pausa e seu olhar pousou brevemente em Frank. Ele está aqui para visitar o novo jato estacionado na pista. O silêncio se instalou pesado e implacável como um manto de chumbo. Cada som, cada movimento parecia imobilizado. Os passageiros que até então haviam permanecido em silêncio, trocaram olhares furtivos, cada um tentando entender se o que acabará de ser dito era realmente possível. Frank empalideceu imediatamente. Estava claramente congelado em uma realidade que não fazia mais sentido. Aquele olhar que Frank lhe lançara, aquelas insinuações e aquela desconfiança, tudo isso estava se voltando contra ele como um bumerangue. Seus lábios secos se abriram, mas nenhum pedido de desculpas cruzou seus lábios. Ele não tinha palavras. Kofi sentou-se lentamente, como se estivesse saindo de um sono profundo. Com um gesto calmo, quase comedido, fechou a mala com uma lentidão deliberada, e seus olhos encontraram os de Frank mais uma vez. Seu olhar era o de um homem que já vira de tudo e que sabia, no fundo, que o confronto era inevitável. Mas ele nunca se deixou levar pela emoção. Eu disse que era um empreendedor. Ele começou com uma gentileza incomum, mas com uma firmeza que não deixou espaço para discussão. Você não acreditou em mim só por causa da cor da minha pele. Frank, desestabilizado, tentou se justificar, buscando freneticamente desculpas em protocolos, em normas de segurança. Falou de ordens, de procedimentos a serem seguidos, de protocolos que não toleravam exceções. Mas suas palavras pairavam no ar, vazias e frágeis. Kofi o observou por um instante, como se avaliasse a gravidade da situação antes de responder.
Então, um sorriso gentil porém triste surgiu em seus lábios. Não era a vitória de um homem sobre o outro, mas uma dolorosa compreensão do que este mundo ainda poderia ser. Sabe, Sr. Delcourt, ele disse, sua voz serena contrastando com a brutalidade do momento, o que mais me dói não é você duvidar de mim. É você acreditar que sucesso, elegância e cidadania não podem coexistir com a minha pele negra. As palavras soaram pesadas como uma verdade que precisava ser enfrentada, um espelho erguido para Frank, cujo rosto agora estava congelado em uma mistura de vergonha e confusão. Kofi então se virou com serena dignidade, acompanhado por Karen, que embora ainda um tanto chocado com a situação, finalmente se sentiu alinhado com seus valores. Juntos, seguiram em direção à sala VIP, enquanto os murmúrios dos passageiros se intensificavam em torno do incidente, cada um sentindo o impacto do que acabará de se desenrolar diante de seus olhos. O vídeo, gravado em flagrante por um transeunte, rapidamente circulou nas redes sociais. Intitulado "Quando um policial humilha um homem negro sem saber que ele é o CEO do aeroporto", viralizou em poucas horas, alcançando 1 milhão de visualizações. As primeiras reações foram brutais, quase frenéticas. Internautas, exasperados com a injustiça da cena, condenaram veementemente a atitude de Frank Delcourt. Uma enxurrada de comentários raivosos inundou as plataformas. As hashtags #Justiça Despede Kofi e #PareOracismo dominaram os feeds de notícias. Nas discussões, alguns se sentiram compelidos a defender Frank, argumentando que ele simplesmente seguiu as regras. Mas a maioria se posicionou a favor de Kofi, destacando a inconcebível discriminação racial por trás da situação. Veículos de mídia tradicionais e digitais se aproveitaram do assunto, dando visibilidade global ao caso. O vídeo não apenas denunciou um ato isolado, como também reacendeu os velhos demônios do racismo sistêmico e das desigualdades raciais que muitos preferiam ignorar. O Ministério do Interior rapidamente abriu uma investigação interna. Altos funcionários foram forçados a responder a acusações de má conduta dentro de suas fileiras. O nome de Frank Delcourt, até então desconhecido fora de seu uniforme, tornou-se tema de debate constante. O vídeo foi além da simples denúncia de um ato racista. Tornou-se um símbolo de um sistema onde a injustiça às vezes se esconde sob o disfarce da lei. No subúrbio onde Frank morava, a situação era bem diferente. A televisão estava constantemente ligada, mas ele não tinha mais coragem de acompanhar as notícias. O olhar dos vizinhos havia mudado. Os sussurros estavam se tornando mais frequentes. Eles sabiam. Frank não podia mais se esconder atrás do uniforme, atrás do silêncio do funcionalismo público. Ele era apenas um homem quebrado, um homem que sabia que as pessoas agora o olhavam de forma diferente. Suas noites eram assombradas por imagens de Kofi, da dignidade daquele homem negro diante de sua própria covardia. Ele não conseguia mais dormir, o rosto de Kofi sobreposto ao de sua filha, de seus filhos. E esta pergunta constantemente girava em sua cabeça: e se fosse eu, como eu teria reagido? A pressão aumentava. Finalmente, após um mês de silêncio, Frank, por impulso, decidiu seguir um caminho que não havia considerado. Pediu para conhecer Kofi Mensah. Para surpresa de todos, Kofi aceitou. Não foi um simples gesto de caridade, mas um gesto de compreensão. O empresário não buscava vingança, mas uma forma de reconciliação que não deixaria ninguém derrotado. Eles se encontraram em uma sala de conferência sóbria, quase sóbria demais. Frank chegou em trajes civis, bem diferente do uniforme que o tornara tão autoritário, mas que agora lhe parecia estranho. Ele havia envelhecido. Suas feições estavam marcadas pela angústia e pela culpa. Parecia um homem destruído, abatido pela realidade que não podia mais ignorar. Ao entrar na sala, dirigiu-se imediatamente a Kofi, que estava sentado em silêncio. Ajoelhou-se, um gesto que jamais imaginaria fazer antes. Não precisava de palavras, mas as tinha. Sua voz tremia ao falar. Peço desculpas. Naquele dia, agi como um cego preso em seus preconceitos. Eu via como um perigo, quando você era um modelo de sucesso e integridade. Sinto muito mesmo. O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Kofi não respondeu imediatamente. Seus olhos permaneceram fixos em Frank, mas seu rosto estava calmo, impassível. Alguns segundos se passaram, durante os quais Frank se sentiu cada vez mais vulnerável, como uma criança que aprendeu uma lição que não estava pronta para ouvir. Então, gentilmente, Kofi colocou a mão no ombro de Frank. Esse gesto simples, muito mais poderoso do que quaisquer palavras, foi mais significativo do que qualquer pedido de desculpas. Um silêncio pesado e significativo caiu entre eles. Eu perdoo você, disse Kofi com uma voz calma, não porque você merece,
mas porque o perdão liberta quem o concede. Espero que você mude, Sr. Delcourt. Não apenas por você, mas por aqueles que você encontra todos os dias. Frank assentiu enquanto uma lágrima solitária rolava lentamente pela sua bochecha. Levantou-se lentamente reconhecendo a profundidade do momento em suas ações. Sabia que o perdão não apagava o que havia sido feito, mas era um caminho para a transformação, uma chance de reconstruir. Algumas semanas depois, Frank deixou a polícia. Não podia mais fingir ser quem não era. Ingressou em uma associação para a reintegração de jovens suburbanos, um trabalho difícil, mas significativo. Seus dias agora eram passados contando sua história a jovens policiais em treinamento, explicando-lhes que nunca se pode julgar um homem pela aparência. Ele lhes contou a lição que aprenderá da maneira mais difícil, aquela que nenhuma academia de polícia lhe ensinara: respeito. Kofi, por sua vez, continuou a expandir seu império. Mas o que começara como uma humilhação pública transformou-se em uma forma de grandeza. Ele se tornou um símbolo para muitos, não por seu sucesso econômico, mas por sua dignidade diante da adversidade. Ele escolheu o caminho do perdão, onde tantos outros teriam optado pela vingança. E nos corredores silenciosos do aeroporto, longe das câmeras e da mídia, muitos ainda se lembravam desta frase que ele proferiu de cabeça erguida: um homem em paz consigo mesmo, mesmo diante da injustiça. E respeitar as pessoas não é um favor, é uma obrigação, porque você nunca sabe com quem está lidando.